Senhor presidente, senhor relator, senhor Hugo, senhoras e senhores parlamentares, senhor Hugo Repsol. Vou fazer aqui algumas perguntas na sequência, pedir que o senhor, se possível, anotasse para que tivéssemos um resultado mais específico. Quem financiou, portanto, quem investiu no fundo, que é a informação que nós já temos, da Bridge Trust, quem investiu, ao mesmo tempo, quais o retorno desses investidores? Uma outra pergunta, a Gazeni, ao final, ela será ou ela até já foi incorporada à Petrobras? Como é que fica essa participação do Carlos Azeredo? Seria ele, portanto, o proprietário ao final das ações realizadas pela sociedade de propósito específico? Uma outra pergunta, recorrer ao modelo SPE, qual seria especificamente o objetivo? Seria para fugir, de fato, da fiscalização do TCU? Seria talvez semelhante ao que aconteceu com a Sete Brasil, uma tentativa de unidade, ou melhor, de uma organização muito mais intensa, digamos assim, para poder captar muito mais propina e poder ter muito mais superfaturamento, como aconteceu, por exemplo, na Sete Brasil? E, ao mesmo tempo, eu também queria concordar com os parlamentares que todos já falaram a mesma coisa. Parece que ou o senhor está aqui na condição de testemunha mentindo a essa CPI, ou o nosso nobre relator tenha cometido um equívoco ao lhe convocar, porque as informações são sempre as mesmas. Você não sabe, o senhor não sabe, não tem conhecimento, não consegue passar as informações que nós dessa CPI estamos realmente a procurar. E eu fico me questionando, presidente, porque o juiz Sérgio Moro está dando uma surra nessa CPI. A caminhada do juiz tem sido intensa, a largos passos da comissão. E eu acredito que as informações que ele obtém não é especificamente nos depoimentos, ele recorre a instrumentos que lhe é peculiar. Aliás, essa CPI tem, por ter instrução de juiz, também recorrer, por exemplo, à quebra de sigilos bancários, telefônicos e fiscais, que, na verdade, nós não estamos fazendo. Agora que conseguimos fazer 2 ex-empreiteiras, convocar, por exemplo, pessoas que, no meu entendimento, são vitais para o ponto fundamental dessa CPI, nós não estamos conseguindo avançar. Todos já falaram aqui. Fernando Baiano, vamos agora, graças a Deus, ouvir o Vacari, Dirceu, Palocci, outros nomes, que são os nomes que está muito claro, as delações premiadas estão aí, as informações colocadas na mídia estão aí. O jornal Globo coloca, já foi colocado aqui, mais de 40 bilhões de reais em prejuízos. E a informação é sempre a mesma, a gente não sabe de nada, nunca aconteceu nada, tudo aconteceu em mil maravilhas, na mais absoluta correção, dentro daquilo que eventualmente teria estabelecido. Então, eu quero fazer, na verdade, aproveitar esse meu momento aqui para fazer o meu protesto. Ou a gente parte para o ponto fundamental, para agilizar, inclusive com a ação rápida da CROL, para fazer as investigações que precisam acontecer, ou nós vamos ficar aqui remando contra o vento e, quem sabe, até sendo desmoralizado pela população brasileira que está acompanhando e está de olhos atentos para conseguir ter uma resposta dessa CPI. Vou aguardar as respostas do senhor Hugo. Eu acho que eu consegui pegar todas as questões aqui, mas se faltar alguma aqui nas respostas, por favor, me ajude aqui. Em relação a quem financiou, como esse fundo foi capitalizado, o PB Bridge Trust. O PB Bridge Trust foi criado pelo Santander para estruturar a SPE do Gazeni, que tinha o PB, esse fundo, a Gazeni Participações, que recebeu recursos do Santander, do BNDES, de um outro fundo, que é o BB Fund, e os recursos do BNDES vieram através do banco chinês, do Chinese Development Bank. Então, houve um conjunto de empresas e bancos que forneceram o capital para essa transportadora Gazeni, e o PB Bridge Trust, criado pelo Santander, foi um dos fundos que recebeu e aportou recursos. Em relação às SPEs, as sociedades de propósito específico, como eu já disse aqui, elas têm um objetivo específico ligado ao projeto, à vida do projeto, ao momento da implantação. O objetivo, nesse caso particular do Gazeni, foi um objetivo essencialmente financeiro e, como não havia capital nenhum da Petrobras envolvido, o TCU se deparou com essa situação de
auditar um fundo que não tem capital nenhum público. Então, seria o TCU não encontrou esse mecanismo para ir auditar uma sociedade de capital privado. E essa é uma discussão que ainda não foi concluída, está no plenário do TCU, mas tem toda a colaboração e toda a contribuição da Petrobras na forma como ela ficar definida e todo o apoio e tudo que a gente puder fazer para contribuir. É muito assim, é muito estranho, por exemplo, a Petrobras não tem interesse na investigação. Porque passou, se você tem uma denúncia, por exemplo, de superfaturamento ou de algum ato ilícito em uma determinada parceria, o ideal é que você defenda o aprofundamento dessa investigação. E parece que a Petrobras não tinha esse mesmo interesse quando nós tivemos aí a constatação nas auditorias do TCU. Não, a Petrobras tem todo o interesse, contribui efetivamente... Mas tentou impedir isso, inclusive, com instrumentos legais. Não houve nenhuma ação para impedir, mas só para seguir a correção do uso dos instrumentos legais. Aqueles que forem frutos de decisões tomadas em plenária ou concluídas, que eles fossem levados a cabo. Então, em nenhum momento a Petrobras tentou inibir, evitar, pelo contrário, a Petrobras tem contribuído exaustivamente de toda a forma possível para que essas investigações, auditorias e todo e qualquer esclarecimento que puder e precise ser dado, seja dado a respeito e seja apurado a respeito de qualquer projeto que tenha sido implantado. Particularmente no caso do Gazeni, a Petrobras contribui de toda a forma que ela pode para que essa auditoria seja... Ela foi incorporada, a Petrobras? Já, perfeitamente. A Gazeni, hoje, do total de 21 SPEs ligadas a projetos com essas características, hoje existem apenas 3 que não foram incorporadas. E é importante explicar esse processo. Por que elas são criadas e por que elas são incorporadas? E eu disse, o motivo é financeiro. No momento em que se obtém recursos a custos inferiores aos que a própria Petrobras pode obter, ou que a Petrobras está impedida por limites de alavancagem, de endividamento, de obter mais recursos, nesse momento a SPE se torna uma ferramenta importante para captar recursos para implementar o projeto. A Petrobras possui os recursos tecnológicos, os recursos técnicos, capacitação, mas o recurso financeiro vem aportado através de um projeto estruturado e financeiramente, que são as SPEs. Mas essa situação, ao longo do tempo, pode se inverter, como de fato se inverteu. Num determinado momento, a Petrobras adquiriu graus sucessivos de investimento, pôde ter acesso a crédito a custos em vários desses projetos mais baixos do que aqueles que estavam no projeto. Então, se configurou uma situação excelente para se captar esses recursos de baixo custo e incorporar essas SPEs. Então, hoje, existem apenas 3 SPEs que têm custos ainda baixíssimos e que ainda não vale a pena incorporar, mas que no momento em que valer a pena incorporar qualquer uma delas do ponto de vista econômico, essa é a decisão racional a ser tomada. E, eventualmente, no momento em que for necessário constituir uma nova SPE, cuja vantagem financeira seja relevante, a possibilidade de captar, é um instrumento legal, é transparente, é claro e deve ser utilizado para possibilitar o desenvolvimento e a implantação desses projetos.